Muito boa noite, bem-vindos ao debate da semana, desta feita com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Hoje temos uma panóplia de assuntos e muitos mais haveriam, não vão caber nestes 55 minutos de programa, eh, e que passam pelo facto da Madeira ser a região onde se morre mais cedo, pelas taxas e limitações aos locais turísticos, pelos debates presidenciais, nem sempre muito eloquentes, e também por essa decisão venezuelana, madura, por certo, que proibiu 6 companhias aéreas de voarem para Maiquetia. Como é óbvio, vamos começar com aquilo que são os vossos olhares críticos para a semana que passa, em jeito de frase, nota de abertura ou um facto que queiram destacar. Miguel de Sousa, o que é que há a salientar para além desta emenda generosa que hoje trazemos? Para além de tudo isso, é também restar que o Ricardo Oliveira voltou à nossa moderação, que isto tinha ficado Eu uns sei que dias tinha perigosos. saudades. Não, não é saudades, é que isto ficou perigoso durante três ou quatro programas. Convites. Dois, Moderação é muito importante foram, nisto, não foram vai? só dois, Não foram só. vai a gente desencapestar e criar aqui, portanto, alguma dificuldade. Mas enfim, tudo bem, como de antes, No do quartel-general quartel de de Abrantes. Abrantes. Mas enfim, eu gostava de trazer como tema, e já agora o recorrendo do diário para Da isso, Bíblia. da Bíblia, que é uma Bíblia meio enviesada, só Ah, fala de alguns apóstolos, tem dias, tem dias. não tem a missa toda. Mas enfim, Isso só os no final do apóstolos ano. têm a garantia dos seus salmos. Exatamente. A gente, Miguel de Sousa, só no fim do ano acaba o balanço. tá Isso. bom, mas até lá a gente vai vivendo com o que tem. É isso. E tem aqui uma coisa curiosa, que é uma candidatura que foi apresentada ontem da Célia Pessegueiro à liderança do PS. E que o curioso portanto, estar ali com pompa e circunstância, dizendo que estava um antigo líder, o antigo líder é marido dela, se não vai. É Se um ele não advogado. vai, há um problema. Portanto, pode haver um problema. Mas o curioso não é, o curioso não, o desastroso, o miserável, o muito mau, aquilo que me preocupa e que deve ser chamado a atenção é que na sua apresentação e naquilo tudo que o Diário escreveu, que penso que é a maior reportagem que há hoje no Diário, não tem uma vez a palavra autonomia. Uma vez a palavra autonomia. E havia duas vezes, não fosse a primeira ter falhado e, portanto, ir buscar. Tem tudo o que ela vai fazer, tem tudo o que ela quer, tem tudo o que ela sonha, com quem vai viver, até tem um namoro ao JPP, tem essas coisas todas imagináveis. Não tem uma palavra de autonomia. E isto para confirmar aquilo que é o desastroso da carreira, da vida do Partido Socialista na Madeira. É que não tem nada de autonomia. Como não tem nada de autonomia, ficou para trás, vai ficar para trás, vai continuar atrás e pronto, até um dia vir um gajo de Lisboa e pegar naquilo e então pronto, verdade, já tem na Assembleia Legislativa a fazer a vez. Talvez já estão se preparando para ser um Lisboeta, um Continental, a pegar no PS, porque de autonomia nenhuma palavra a quem quer pegar no Partido Socialista e se candidatar à sua liderança. Quero Vieira, o que é que importa destacar para arranque? Confesso que não combinei com o Dr. Miguel Sousa, mas trago também uma notícia do diário. É, Isto que tem a ver, são basicamente, mimos. com os 7.000 pessoas que são ajudadas pelo Banco Alimentar. O Banco Alimentar, é preciso que se diga, não dá diretamente alimentos ou apoios concretos a pessoas. Falo através de instituições que têm, muitas vezes, essa função. Portanto, é sempre um apoio indireto.
Mas confesso que, ao ler a entrevista que o Dr. Lúcio faz hoje sobre essa matéria, fiquei com aquela sensação que já por vezes expressamos aqui, de que de facto a Madeira está mais rica, mas mais desigual. E quando nós vemos que ainda há tanta gente a precisar de ajuda no Banco Alimentar, que é uma ajuda muito concreta para o dia a dia, para a subsistência. Eu tenho a responsabilidade de uma fundação de solidariedade social que tem que funciona como um jardim de infância, e esta instituição vive muito também do Banco Alimentar, porque nós notamos que os miúdos que assistem nessa instituição muitas vezes não têm condições básicas em casa. E a instituição, obviamente, vai atender a essas carências. A Madeira não é ainda uma terra mais igual em termos de rendimentos para aquilo que devia ser face ao seu enriquecimento último. Fica esta António, nota. queres o diário? Ah, Não, não, não preciso. Não. o António vai a um outro jornal, mas vai Não. destacar algo Sim, importante. eu tenho aqui, há uma frase que depois julgar-se-ia pela oportunidade da frase, mas esta tem mais a ver com uma declaração da Ministra do Trabalho, preferida há muito poucos dias, e é uma caixa do negócios, dizendo que a lei em vigor, portanto, estamos a falar A lei do da, trabalho. da nova lei do trabalho, a lei em vigor é que tem o desequilíbrio a favor dos trabalhadores. Bem, eu sou empresário, mas vivo num país onde efetivamente reconheço que as situações laborais, aliás, não é propriamente o grande confronto laboral ou relação trabalho-capital um dos grandes problemas do desenvolvimento deste país. E julgo que é inoportuna uma declaração destas, como do Ministro do Trabalho, em vésperas de uma greve nacional, onde o tema é efetivamente ah, as reivindicações sobre esta lei, vir dizer que há aqui um desequilíbrio, que a atual legislação é em favor, Mas é mentira ou é em favor verdade? dos trabalhadores. É mentira ou verdade? Repara, não, não, Não subscreve, esta, António. esta, a legislação, o ambiente laboral que se vive em Portugal, convenhamos, é daqueles, é apesar de tudo e com todos os restícios que tenham vindos de um pós-25 de Abril, mas é na realidade o ambiente que se vive em termos nacionais é dos melhores ambientes europeus. Quando se põe em confronto situações e nos vários segmentos da atividade, é muito mais difícil a relação patronato, digamos, classe trabalhadora do que efetivamente existe em Portugal. Claro, é por isso que Tem, a querem manter. essa desde logo. É por isso, Temos que reconhecer, mas nós temos por isso que há uma média sectos que querem salarial, manter. evidentemente, das mais baixas em termos nacionais. E por isso, digamos, um próprio governo, e particularmente este ministro, digamos, o Ministério do Trabalho, não se pode dar ao luxo de, em vésperas em vez de uma greve nacional, vir efetivamente dizer que o ambiente que decorre, que nós vivemos, é efetivamente desequilibrado em favor do trabalhador. Isso é, Amigos, se temos calhar, E 4 anos, e temos vá 4, depois leva, mas só para lembrar que temos 4 anos pela frente sem eleições e há agora que se fazem as alterações e as correções e as reformas e não depois. Portanto, está na hora certa. Já agora, a propósito desta coisa do Código de Trabalho, que é um tema, evidentemente, Gosto. o vasto, da vastíssimo, próxima vez mas que voltarmos a pode ser debater, um tema interessante, porque aquilo que eu acho, da minha experiência, é que é um Código de Trabalho feito para grandes empresas e não é um Código de Trabalho feito para pequenas empresas. Há determinadas exigências que se colocam no Código de Trabalho Verdade. que não tem sentido nenhum exigi-las para as pequenas empresas. Fará sentido numa empresa grande que tem uma pode dar quantidade um de exemplo, Ricardo. várias, os processos disciplinares. Hum. Quer dizer, para uma pequena empresa que tem dois, três, quatro trabalhadores, ter o custo para fazer aqueles procedimentos que o Código de Trabalho exige
É uma coisa diabólica. Mas, Uma coisa mas, diabólica. Ricardo, nós estamos a A minha falar mais experiência. de uma componente formal e É burocrática. certo, é Mas certo. Mas quando isto para estamos a dizer o seguinte, falar, também, depois para outra coisa há também. aqui alguns momentos, sobretudo quando eu comparo com legislação laboral, digamos, dos nossos congêneres europeus, nós efetivamente temos uma situação relativamente benigna em relação a este ambiente Não, isso eu estou de conflituoso. acordo. Isso eu estou de E acordo. Gostam da isso, não, mas exigência. eu não estou a Mas falar os tanto, europeus são mais mas exigentes. Isto aqui é uma bandalheira. não, mas É mesmo por causa disso que se quer mudar. não, não é antes, pelo contrário. Não é, É, não é um problema de bandalheira, cada um faz a interpretação que tiver que fazer. Agora, não é oportuno. Não é o oportuno uma Aleca que declaração vem, do o Aleca Ministro vem do de uma Trabalho vir revolução. dizer que atualmente tem que ser alterar a legislação do trabalho porque ela tem um desequilíbrio em favor do trabalhador. Não é propriamente assim. E há outra coisa também, é que hoje o trabalho já não é aquele trabalho que era como quando se fez o Código de Trabalho. O que há hoje de pessoas que estão em teletrabalho. O que é hoje o tipo de relação entre a empresa que normalmente tem sede fora de Portugal com um trabalhador que está aqui a trabalhar. Tudo isto são coisas diferentes, que devia de facto a lei adaptar-se a isso. Por isso, a revisão da lei é uma coisa necessária. Não sei se necessariamente pelo caminho que se está a cair em alguns aspectos que me parecem ser um bocadinho exagerados, mas é aquilo que me resulta disto, é que é necessário. E depois há outra coisa também curiosa. A gente sente que os sindicatos, que hoje representam Isso, pouco. é evidente. Os trabalhadores sindicalizados não são hoje uma expressão muito significativa em relação ao mundo do trabalho. Agarram-se muito às empresas onde eles ainda têm algum peso, com coisas muito ancestrais. Mas há aqui também vícios Mas, que Ricardo, vêm, que não agarrar-se-ão adquirem. Não, agarrar-se-ão ainda mais quando Os tiver dirigentes, efetivamente os referente sindicatos estão sempre os mesmos. declarações como esta do Ministro do Sim, Trabalho. isso era a minha interpretação. Isto pode ser, enfim, mais uma acha para a fogueira desta luta titânica de quando em vez entre sindicatos e patrões, governo. Vamos a ver em aí. Portugal, de Ah, facto, como diz o António, isso estou de acordo. A conflitualidade maior existe, apesar de tudo, é sempre no sector público. Só no setor público. O sector privado praticamente não tem O greves, setor não há público grandes conflitos. Se há pleno emprego, não há relação com o patrão. Não há relação. É, Não há relação patrão-trabalhador. E isto, por isso crescem estas manifestações. Mas vir, e eu tomei o cuidado de referir do início, há um problema aqui de oportunidade e considero de uma manifesta inoportunidade esta declaração do é Ministro. fazer a lei de bico calado. Muito bem. Vamos ao primeiro tema. Foi notícia de que a Madeira é a região onde se morre mais cedo. Por sinal, no domingo acrescentei mais cedo e por vezes ignorados. Não por este painel, que, nomeadamente em relação a uma figura que merecia, se calhar, um voto de pesar público, foi completamente esquecida. Um, mas em relação a instâncias que habitualmente produzem esse tipo de expediente, pelos vistos para um, envergonhado para outros e ausentes por completo em algumas circunstâncias. O certo é que o drama está aqui. Morre-se mais cedo na Madeira porquê, Miguel Sousa? Porque não se vai viver para o continente. Fica-se aqui. O problema era saber o dia. O problema era saber o dia em que a gente se devia transferir para o continente para apanhar a média de vida deles. E, portanto, não ficar sempre aqui e ter uma esperança reduzida. A Mas expulsão à isto marzia é terrível. é ancestral, isto é eterno, isto vem de trás, não é uma coisa de agora. Só que o problema é que não se consegue recuperar, não se consegue de forma nenhuma avançar, de forma a equilibrar as expectativas de vida, como de Portugal para outros países mais desenvolvidos, e é o que se vê. Portanto, um hospital novo, outros cuidados de saúde, uma data de melhor nível de vida, satisfação de necessidades mais rápidas e mais evidentes. Teoricamente, toda a gente contribui, só que é muito lento esta aproximação. Tem que ter uma explicação técnica que nunca quis ser dada. Isto é um assunto que eu até já escrevi, eu ainda era deputado,
quando isto, a primeira vez que eu vi na estatística, que isto acontecia, na altura era de 72 anos para 75 ou de 70 para 70, era 2 anos a menos aqui. Eu, como dizia, olha, vai aí ver para o outro lado, parece que se vê mais alguma coisa. Pode não se ver tão bem, mas de qualquer forma, acho que há esforços, mas talvez seja possível interessar as autoridades, aqueles que se preocupam e têm a sua responsabilidade de resolver os problemas, que façam um esforçozinho para a gente se aproximar do tempo de vida dos outros portugueses. Em Mas celeridade, é sempre em inferioridade. em celeridade mata-nos mais rápido, Ricardo Vieira. Eu não tenho dados técnicos sobre a causa disso, não é? Mas tenho aqui 3 ou 4 histórias que são verídicas e que eh, fazem registro sobre esta matéria. O meu pai, quando veio da universidade, uma das coisas que fez aqui na Madeira foi, teve na assistência. Era assim que se chamava na altura. E foi presidente da assistência aqui na Madeira. E lembro-me que ele contava que em São Vicente a mortalidade infantil na altura media-se em percentagem e não em primilhagem. Porque era assustador o número de crianças que morriam. E porquê? Por falta de cuidados básicos. Uma das coisas que a assistência fez na altura, alguns dos que nos estão a ouvir devem se lembrar, foram os chamados dispensários, Uhum. em que explicavam às senhoras como é que deviam lavar as crianças, como é que deviam ferver os biberões, que eram coisas que não se faziam na altura e que era causa de morte a muita criança. Isto significa o quê? Que apesar de tudo, temos que reconhecer isso, em 70 anos a Madeira evoluiu muito nessas matérias. Felizmente temos as taxas que não estão minimamente equiparáveis a essas alturas. Segundo lugar, uma vez assisti a uma conferência curiosa que veio demonstrar uma coisa que a maior parte das pessoas talvez não se aperceba. O nosso hospital, neste momento, tem um problema complicado que são a não diferença de corredores. O corredor onde passa o doente infecciado Pois, é o Helena. mesmo que passa uma visita que vai visitar Covid. Isto é um foco de infecções e de doença bastante superior a um hospital novo. E as taxas de infecções no Hospital da Madeira são assustadoras em relação às taxas dos hospitais mais novos que existem no país. Terceira questão. A região tem hoje quase 10% da população a viver sozinha. É um dado assustador, que cerca de 13 mil idosos vivem sozinhos. 20 e tal mil pessoas vivem sozinhas. Muitas em resultado de divórcios, separações, mas muitas também por condições várias. A solidão é uma das principais causas da morte antecipada. Mas é Seria mais bom. para os outros lados? Não vi essas coisas, não vi. Mas isto é uma questão, Pode ser. é uma questão que apela aqui já que estamos em época natalícia, especialmente para isso, que é nós temos que implementar a sociedade do cuidado, cuidar do outro. E cuidar do outro não é só o Estado, não é só, digamos, responsabilidade pública, é uma responsabilidade de cada um de nós. Nossos familiares que estão sozinhos, as pessoas, nossas vizinhas que provavelmente precisavam também de algum Tem apoio. Esse lado esse humano lado da boa vizinhança é, que é muito perde. importante, é muito importante para a qualidade de vida das pessoas. E não desesperar uma vida que leva. António, que Evidente. explicações para este fenómeno? Repara, eu julgo que já foi dado aqui mais que explicações sobre o facto. Eu referiria, de qualquer maneira, aqui alguma uma componente julgo que é bastante importante, que é a própria orografia da ilha, não? E a dispersão da habitação pela ilha, que gera naturalmente uma muito maior dificuldade no próprio acompanhamento, no próprio tratamento das pessoas. Depois, e por isso, digamos, e por esse facto, um grau de exigência tem que ser efetivamente maior do que uma média nacional, onde, digamos, onde o peso das realidades urbanas tem uma percentagem ainda superior do que a realidade aqui da Madeira, mas na realidade, o facto de não ter havido uma evolução positiva ou por uma aproximação das médias das médias etárias ou da média de esperança de vida tem evidentemente criado aqui
alguma insatisfação e algumas dúvidas no que diz respeito a este tema. Parece-me que é muito importante não só olhar para as assistências domésticas, mas também olhar para os hábitos sociais. Eu tenho piada que passo fins de semana no campo e ainda ouço as referências das crianças que tomam o copo de vinho com o pão de manhã, o pequeno almoço. Ora, temos estes hábitos de habitação e os hábitos sociais são evidentemente muito impregnados e isto demorará mais do que uma geração a ultrapassar estas situações. Mas há aqui uma responsabilidade que acaba por ser também de um setor público, quer numa lógica regional, quer numa lógica autárquica, o acompanhar, ou pronto, fazer o bom diagnóstico do que são efetivamente as causas. E aqui muito numa lógica local, mais do que numa lógica regional. Saber porque é que o Porto de Meniz tem efetivamente Uhum. muito mais do que Santana. Porque é que há causas que podem efetivamente ser, Uhum. ser levantadas e julgo que isto terá muito a ver com as acessibilidades, com a assistência doméstica e com os hábitos sociais. Julgo que são determinantes para estes maus resultados. Vocês inventariaram bem razões porque é que se morre, mas a questão era porque é que se morre mais cedo que os outros portugueses. É uma questão Mas diferente. a morte mais cedo. Morte é morte. Mas eu dei até importância. E em algumas idades, 2 anos fazem muita diferença. A quem te Eh, dois. Não, mas cuidado. O Ricardo está a referir aqui a algo que é muito importante, é que é necessário fazer o levantamento dos óbitos neonatais. Porque um óbito neonatal também conta para a Pois, determinação do espaçamento faz de vida. mínimo muito a expectativa de vida. O Ricardo Vieira sugeriu também para tema desta nossa abordagem da semana algo que, por sinal, já hoje nesta rádio tivemos a ocasião de debater no Fecho de Contas com 3 economistas, foi por sinal o André Barreto que abordou a questão das taxas das rentacar, mas essa temática de taxas, algumas atividades e locais, do ponto de vista turístico, levanta outras questões. Eu acho que nós estamos aqui a ter duas linhas em relação à carga que está a ocorrer na Madeira, em particular em determinados sítios emblemáticos e icónicos do nosso turismo. Uma linha tem, que até agora foi a predominante, que é arranjar taxas. A taxa de facto desincentiva e cria receita à região, que se calhar à região ou a um instituto que possa estar ligado à região, e tem sido esse o facto predominante. Eu sinceramente acho que, embora reconheça alguns efeitos das taxas, acho que não deve ser o principal caminho. O principal caminho é a limitação. Uhum. E hoje, É. ontem, a limitação. E Limitação ontem vi de carga. anunciado que agora em 2026 entra em vigor um novo plano de visita a esses locais, em que vai ser preciso as pessoas se inscreverem, limitar o número de visitantes a determinados sítios. Eu acho que isso é o que ocorre em qualquer sítio do mundo que tenha muitas visitas ou que seja muito apetecível ver. E é assim que deve ser. Não é a taxa que diminui a carga, o que diminui a carga é o número de visitas, seja madeirense, seja estrangeiro, seja quem for. Limitar. A limitação é uma condição para a preservação da qualidade ambiental desse sítio. E por isso aplaudo essa medida tomada pelo governo, no sentido de limitar os acessos e dou uma nota muito pouco positiva em relação a proliferar taxas por tudo e que sítio agora. É por dormir, é por andar de carro, é por ir ao Cabo Girão, é por visitar a Levada. Quer dizer, isto daqui a dias quase que não respiramos não taxas. António, como isto mexe com a sua área Oh, de leitura e com a sua. vamos lá ver. Eu não sou tão radical aqui como o Ricardo Vieira. Eu diria. Eu sou um manifesto Tenho chamado ao defensor. Ricardo Eu sou um Radical. manifesto defensor
do princípio do utilizador-pagador. E sou também defensor de um princípio que, tendo, E o utilizador não é madeirense? mas só um E o minuto, também madeirense? Não, também. A taxa é uma receita cega. bom, Deverá ser entendida como uma devia receita ser, cega. devia ser. Mas, passando à frente, eu julgo. O princípio do utilizador-pagador deve-se coadunar com uma outra realidade. Eu sempre disse que o turismo é exportar cá dentro, isto quer dizer, tem o grande mérito de trazer pessoas a consumirem, deixando todas as receitas possíveis. Só que há um fator. Há um, oh, o Miguel, para quem não está a ver, o Miguel acho que pode ir dar uma volta depois, quando eu acabar. Não, não, não. Deixem-me só. Não, mas quem sabe, sabe. É que há sempre diz. Mas Era que há falar aqui, sobre não, isto. mas há aqui um fator que é muito importante. Dizer, se eu trago um cidadão cá dentro a consumir, evidentemente, este consumo tem efeitos muito positivos, mas também tem alguns efeitos negativos que exige compensar o cidadão por esse excesso de procura. E é nesse sentido que eu entendo que as taxas aplicáveis não só à hotelaria, fora lá à restauração, ou quem efetivamente utiliza deve efetivamente pagar. E isto, nessa altura, com esta aplicação das taxas, é uma das formas naturais de reduzir a pressão sobre a oferta. Eu, quando tenho que pagar taxa, sou capaz de, em vez de fazer 7 viagens, 7 passeios a um determinado sítio, reduzi-los. E é nesta lógica que julgo que se deve aplicar, conjugando os dois princípios, o utilizador-pagador e a necessidade de compensar o cidadão por, efetivamente, esse excesso de procura que possa existir sobre o território. Evidente que aqui o mais complicado para depois se avaliar é alguma discriminação positiva e negativa em relação a quem efetivamente utiliza esses serviços ou utiliza esses bens. O madeirense não paga, o português paga 50%, quem não é português paga. Isto coloca-se inclusivamente, e aqui ao jurista de referência, coloca-se aqui alguma discussão que Além eu de não outra sei, questão, deve António, a minha eu ainda aprendizagem compreendo direita. as taxas no Cabo Girão e nas levadas, porque há necessidade de preservá-las e, portanto, há ali um utilizador pagador. Agora, na renta-car, qual é o serviço que a região presta a um renta-car que não Não, presta não. a um carro que não é renta-car? Não, desde logo. Eu tenho aqui, há um exercício de atividade adicional, há um exercício de atividade adicional, de quem vem de fora para utilizar efetivamente os bens e usar as Mas isso não é a infraestruturas. taxa turística Não, normal? não, mas a taxa Bem, turística, quem está a pagar eles é as marcam pessoas. aqui os dois no A TikTok. taxa turística é hoteleira. Cuidado. Esta taxa turística é aplicada atualmente exclusivamente pelos hotéis. A Deixa- restauração não paga taxa turística. Deixem-nos As ouvir, Era outras o que áreas não pagam. faltava. deixem-nos ouvir então qual é a visão do Miguel de Sousa. Bem, eu gostava de dizer duas coisas. Uma é que sempre fui, e eu ainda estava no governo, e fomos a Canárias, acompanhei um Dr. Alberto João Jardim, e era presidente de Canárias o Jerónimo Saavedra, nessa Sim, sim. altura, e fomos ver determinados locais turísticos em Lanzarote e era tudo pago. Mas estamos a falar de 1982, 83, 84 e era tudo pago. E eu lembro-me de dizer que eu tinha as finanças e, portanto, aquilo convinha-me de alguma maneira e lembro-me de falar nisso e que sempre recusado por toda a gente porque não se ia cobrar para mostrar aquilo que nós tínhamos de mais interessante e de mais valor. Portanto, eu sou sempre a favor do pagamento, porque tem que haver um pagamento, não se pode vir aqui e usufruir disto tudo e não paga nada. Portanto, paga tudo ao hoteleiro, paga tudo a outros serviços e só não paga aos sightseeings, às zonas de visita, pelo seu interesse e e que têm que ser protegidas e têm que ser tratadas, trabalhadas, limpas e etc. Portanto, sempre Miguel, pelo o e isso é pagamento. importante.
Porque eu, com os Não meus é? impostos, eu já estou a pagar por estes serviços. Sim, sim, Repare, eu sim. não, quando Obviamente. comparo com o turista não pagou Não é, não rigorosamente é essa a nada questão. antes de Ok, cá chegar. mas deixem-me só avançar, que é no sentido de dizer que eu agora marquei uma viagem familiar a Nova York e para fazer uma visita à Estátua da Liberdade, não só é pago e bastante, como tem um número limite de pessoas para subir à cabecinha da estátua. E portanto, quem não está dentro do limite, acabou. Portanto, já não há ida nenhuma à Estátua da Liberdade. Portanto, aquilo não é um visto-vias e obrigatório, uma obrigatória visita. Até, olha, pode ser que tenha que voltar. Não é o meu caso, mas de outros familiares, pode ser, têm que voltar para ir à Estátua da Liberdade. É uma maneira de voltar à Madeira, é não ter a oportunidade de ir a determinados lugares e voltar para ir até, como diz o António, que sabe deste. Portanto, há tantos repetentes, tanta gente que vem aqui mais do que uma vez e, portanto, muitas mais até do que uma vez. Por isso, há sempre uma oportunidade. Se não for a primeira, será a segunda. Irão reservar para daqui a um ano ou para daqui a 2 anos. Irão seguir. Agora, esta coisa do rentacar era um exemplo perfeito que podíamos utilizar, mas isto é mesmo o perfeito, para fazer uma lei fiscal sobre o setor. Nós somos acusados de queremos autonomia fiscal, queremos fiscalidade, queremos, mas nós temos capacidade para criar fiscalidade. Nós só não temos capacidade é para alterar ou reduzir, alterar, até temos, Algão. se for para subir. Sim. Não, eu posso subir o IRS da Madeira Sim. quanto eu quiser. Eu não posso é baixar mais do que 30%. Portanto, eu tenho aqui o rentacar que podia domar, no sentido do tratar, com uma fiscalidade própria que se recaísse sobre aquele sector e que até serviria para nós testarmos a nossa eficiência fiscal num domínio qualquer, já que nunca fizemos nada de fiscalidade, sem se escrever, falar, chorar, pedir, querer, ao menos temos aqui uma oportunidade. Fazemos um enquadramento fiscal para os rentacaras e siga. Logo se há de ver a autoridade tributária como é que enfrenta isto, logo se há de ver as nossas capacidades, aprender se sabemos fazer, se não sabemos fazer, como é que é. Era uma boa. E até para dar um exemplo nacional, aqueles realmente querem ter fiscalidade própria. Agora, andar aqui a falar só em fiscalidade própria, que no fundo é o que queremos é baixar impostos. Não é? A gente não quer nada, a gente satisfaz baixando os impostos. É outra treta. Deixa-me só complementar Não rapidamente. vamos conseguir ir a tudo, mas Só complementar rapidamente o que o Miguel estava aqui a referir. Em primeiro lugar, autonomias sem aflição de receitas não é autonomia. Começa por aí. Tens de começar por saber quais são as tuas receitas. Para poderes ser autónomo, tens de saber com o que é que contas. E Você este, não sabe quais e são este as minhas levantamento. receitas? Não, para saber, para fazer o teu levantamento das taxas, quer em termos hoteleiros, quer em termos de As restauração, taxas é quer em para termos. serviços, nem que Não, monta. Exatamente. contar A diferença é, É as para receitas serviços. mas a diferença grande é essa. A miolos. Eu partilho integralmente daquilo que o Miguel Sousa acabou de dizer. Se querem, digamos, taxar, em termos genéricos, Claro. pagar, Se querem metam um cobrar. imposto. Não façam taxas porque as taxas não têm sentido nenhum. Nenhum. muito bem, Para que caia à primeira num tribunal. estamos entendidos. António Trindade, o que é que têm revelado os debates presidenciais? Oh, se foi para trocar por causa disso, julgo- não valia a eu pena. julgo- Não, isto é muito eu- importante, há muita gente à espera disso. Eu julgo que deixei aqui esta proposta de tema, mas não é propriamente para abordarmos só hoje. Teria algum interesse Fazer um nós barómetro. fazermos uma abordagem quinzenal nesta evolução dos debates e das posturas presidenciais. Porque, evidentemente, Pois eles têm 15 dias. Mas é, para abordar é preciso ver. é preciso.
E isso é que é uma Não, chatice. E então, no fundo, sermos e aquele eleitos comentador. comentadores dos comentadores. No Exatamente. fundo, agora, é interessante ver estes primeiros debates e o que evidente se está a configurar, o que é que está a acontecer, digamos, no âmbito da oferta das candidaturas presidenciais. E eu tenho a referir, mais concretamente, parece-me que há aqui o centro-esquerda e a esquerda está efetivamente perdedor nesta discussão. Para o Há um resto da espaço, vida. há um Já não há espaço, lugar a há um isso. espaço no centro, não, há um espaço no centro-esquerda que Já evidentemente não há lugar a isso. com um candidato demasiado by the book, que não está a ter a suficiente abrangência nesse possível recolha de, digamos, de ligação emocional e afetiva. Evidentemente, julgo que os primeiros debates revelam aqui uma preparação adicional, quer de um candidato Marcos Mendes, quer de um candidato surpresa, portanto não é tão surpresa quanto isso, de um candidato Coutinho Figueiredo, evidente, mas, e tem como piada, com uma coerência particularmente Dois grande dias que hoje dos bateria. candidatos de esquerda. Não há dúvida nenhuma, os pequenos candidatos que não têm efetivamente nada, nenhuma ambição de candidatura, estão a trazer uma mensagem manifestamente das mais coerentes claro, quer uma Catarina, quer um Jorge Pinto, julgo que estão a ser, pelo menos, a trazer o que sentem trazer. Eu só Por se outro outros não lado, trazem deixa-me outros só. factos, mas desculpa, Não, pelo amor sim, de Deus, sim. esses gajos são melhores que os outros. Não, mas são, não, São não essas duas são mais estrelas. coerentes. Mas são Não, mas é essas. por isso, mano. Vale a pena Rapariga, analisar atriz daqui a de 15 dias, teatro. o que é que um candidato Marcos Mendes ou o que é que um candidato Coutinho Figueiredo dirão nas necessidades da abordagem às franjas. Parece-me a mim que é importante, quando tiverem mais revelador, eu diria, não propriamente das franjas, eu digo aqui, a esquerda, a esquerda democrática e a direita democrática, como é que efetivamente reagirão perante estas duas candidaturas, Marcos Mendes e Coutinho Figueiredo? Porque eu acredito que facilmente poderá uma surpresa. Vamos lá ver. Eu não estou tão. ah, eu julgo que, como qualquer cidadão, o efeito farda do candidato Gouveia Mel marcou efetivamente o seu passado, o seu histórico, e o facto de ser o almirante trouxe aqui uma carga que, de repente, quando vem para os debates, como o Sr. Henrique Gouveia Mel perdeu e perde efetivamente por falta de consistência de mensagem, que tem de saber se eventualmente neste próximo mês e meio será tempo suficiente para reconfigurar a sua mensagem que terá de ser necessariamente ganhadora. Porque se não é, se a evolução continua a ser manifestamente negativa, nós poderemos ter aqui Aquele era alguns o mesmo efeitos de de trazer o surpresa Canedo que vão para ter. reitor Dulcia. Não, porque porque naturalmente há aqui um ambiente de déficit de representatividade da esquerda que estes próximos tempos Oh, podem gerar aqui surpresas tens que andar manifestamente mais grandes. como aqui com o Ricardo, Não é? porque Vamos é lá. verdade, que essa coisa de esquerda já não existe. Isso é uma coisa a acabar, umas franjas, como O tudo. que é que sobram dos E, debates, Miguel, Miguel? pá, o que me sobra dos debates é pouco. Eu sinceramente não tenho ligado a isso, porque é uma Daí perda de aquele tempo. reparo inicial. Não, é uma É perda de preciso tempo. ver. Mas é mais por causa da vilharice que está por trás dos debates. Os debates estão feitos, que é para os canais de televisão privados, portanto, é seguir encherem horas que aquelas meninas e que aqueles rapazinhos ditos comentadores preencherem os tempos de antena e cada um por orar o que quer. Vocês que vejam o caso tens tido do Almirante. Não, esta é a minha opinião, não interessa. mas tens O, acesso aos canais todos. o caso do Almirante. Aquilo não há nenhum que não esteja feito. Já se sabe o que cada um vai dizer. O caso do Almirante. O seu patrocinador para a candidatura foi o dono da TVI, como é que ele se chama? Mário qualquer O coisa. Mário Mário Figueiredo. Marco Ferreira. Ah, Mário Ferreira. Sim. foi o Mar Ferreira. Então, nos debates na TVI, O- vai o diretor de informação
do canal, o senhor Nuno Santos, para a bancada, para depois dar a sua nota, que é sempre o Almirante a ganhar. No outro dia, com o tal desgraçado do engenheiro Jorge Pinto, acho que é assim, portanto, todos deram vitória ao engenheiro Jorge Pinto, menos o senhor Nuno Santos, que foi lá para responder ao patrão, a dizer, não, não, o Almirante ganhou, quando nenhum dos outros tinha visto essa vitória. Portanto, aquilo é uma vigarice genuína, aquilo é a pior vergonha que existe, porque eu vejo muito a Sky News, vejo muito a BBC, vejo isto, não há nada daquela porcaria, não há nada daquilo, aquilo é mesmo de gente inculta, incapaz e que pensa que isto é tudo bezerros que enfiam a primeira na cabeça. Ricardo, esta leitura faz sentido ou nota Olha, alguma pureza? Chamaram-lhe radical, mas não fui eu. começo por dizer que, ao assistir aos debates presidenciais, começo cada vez mais a defender a revisão do regime. Acho que devíamos ser mais parlamentares e menos semipresidencialistas. Esta figura do semipresidencialismo nasceu numa altura em que a Constituição tinha medo, não é? Criou sempre uns contrabalanços, dava uma coisa, mas depois criava ali um muito à portuguesa, não é? O Meio Estado Novo desconfiado. também era. Também era, também era. Não, mas o Estado Novo, o Presidente da República era eleito pela Assembleia Nacional. Sei, mas Mas era. não era de eleição direta, não é? Sei, Aliás, também não havia. Agora, a ideia de haver um Presidente da República que controla a Assembleia da República é uma coisa, a meu ver, um bocadinho ancestral, um bocadinho desconfiada. Parece que há uma eleição que serve para fazer uma embreagem da eleição anterior. É algo um pouco estranho. E quem lê e ouve os senhores candidatos presidenciais percebe que a tentativa de entrar na área executiva é permanente, é permanente. Já se metem nas questões da saúde, nas questões da justiça, nas questões da segurança, da imigração, está tudo lá. Suportada financeiramente pelos próprios partidos. Exatamente. E este Portanto, programa é uma coisa um bocadinho esquizofrénica, que é um partido que está no governo, apoia um candidato presidencial que vai controlar o governo, que é a imagem que é dada cá para fora. Isto é uma coisa em termos de sistema, de funcionamento do sistema, errada. E, a meu ver, o que resta, efetivamente, destes debates presidenciais, se calhar é isso, é que não faz sentido nós termos um Presidente da República eleito diretamente com estes poderes. E eu acho que tínhamos que fazer uma reflexão dessas no país. Se calhar não vamos fazer, mas achava que era útil pensarmos nisso. Segunda coisa, eu acho que há aqui, as sondagens de hoje revelam uma coisa relativamente surpreendente, não O é? que é? Não vi. Hoje, a segunda volta é entre o Ventura e o Melo. E O o, e o, Ventura o- recupera E terreno. o. e o Almirante. Os Opa, dois que vão à segunda lá volta. vou eu ter que votar não. Pronto. Nessas No duas, Ventura. ness- Bora. nessas duas, O Almirante é que não é de maneira nenhuma. o que a gente verifica, se há de facto credibilidade nessas sondagens, as sondagens valem o que valem, como a gente Sim, sabe, sim, claro. mas se há credibilidade, o que se está a sentir é que as pessoas estão um pouco cansadas do político tradicional e Uhum. querem um pouco um político antissistema, um político que vem de fora, um político que já não é bem aquela coisa que nos geri durante os últimos 50 anos. onde a base da E esse representatividade é gerada de outra forma. é, Esse é o e tema. é um dado curioso, é um dado que põe em causa outra vez o sistema, se quisermos, pelo menos o sistema como nós temos pensado. E se isso de facto se confirmar, há uma revolta grande no país em termos eleitorais. Mas do pouco que eu vi, a revelação foi o tal engenheiro Jorge Pinto. O homem tem bagagem. Tem bagagem, é Eu confesso que inteligente, não ouvi é o bom debate. português, ele é muito Oh, bom. Miguel, mas Individualmente é muito Que bom. vem do PS É muito bom. mas que é e que coerente. se afastou de Mas Sócrates. não tem que efetivamente ceder, não ter que ceder taticamente a tudo aquilo que foi referido Sim, aqui. sim. Trazem uma ideia evidentemente mais São mais esquadrada, livres. mas mais e isso é importante em termos de ensinamento. Eu julgo que em termos de prática. Havia, Agora, é, Agora também há uma nota que havia só para entrar nela, havia um almirante, um general sem medo, agora a gente tem um almirante sem ferro. Sem ferry. enfim. Não, eu gostava de Anota. ouvir sobre as regiões autónomas. Nunca falo. Gostava de ouvir sobre o representante da República. Não, desculpa, o Ventura falou na regionalização. E a regionalização é o meu tema nacional.
de eleição, porque a Madeira e os Açores só vão ter alguma força quando Portugal for todo regionalizado. Se calhar. Quando houver autonomias por todo o país. Isto Só, aqui, a autonomia dos 5% é zero. só Não, que a não, praxis dos nem Chico, no Black praxis da Friday. mistura, não tem nada a ver com a regionalização. Passa desde logo pela presença da fotografia do nosso André Ventura em tudo o que era municípios, em tudo o que era juntas de freguesia, o que é que era Olha, vou como em lá. regiões. Evidentemente, a praxis não acompanha exatamente A melhor esse fotografia, se ditame. é a que está lá, será essa. Ah, Hum, ainda temos Sim, alguns minutos segundo. para abordar, não mais do que segundo, para abordar a questão na Venezuela, Nossa, onde sim, tem impacto. tem. Isso foi meio 10, tema internacional. 10 companhias aéreas impedidas A de Ucrânia voar, está liquidada, mas a Venezuela ainda resiste. entre as quais a TAP, que análise faz a esta vingançazinha de Maduro, porque Ele isso decorre de avisou, uma postura também das companhias. ele avisou e ele joga as armas todas e fez uma ameaça a ver se as empresas não suspendiam os voos, só que toda a gente encolheu-se. Devem ter boa recomendação pelas diplomacias, que é cuidado, não entrem nisso. No fundo, isto é um boicote à Venezuela, é um boicote ao sistema, à vida do Maduro. E olha, e acho que isto está-se a concorrer para haver ali uma alteração de sistema que este não importa. Penso que vão liquidá-lo, mas não sei. Eu acho que a questão na Venezuela está a levantar um problema, e a ver, vamos, se não vamos regressar a uma certa Guerra Fria outra vez. Que eu penso que o Maduro não está sozinho. Não sei de que lado estará a China naquele caso, nem a Rússia. E se houver essas perfilhações, Uhum. voltamos ao clima que morreu há uns anos, A não é? única maneira que tens para sair agora da Venezuela é ir para Moscou. Pois, e se calhar vai ser isso Faz que vai Caracas, Moscou. se calhar é isso que o senhor Maduro vai fazer mais dia menos dia. Ah, Pronto. a distância disso resolve tudo. Uhum. Mas é uma matéria que, a meu ver, é curiosa porque, de facto, aquela ideia de que as potências ainda dominam o mundo e dividem-no, uns tratados de Tordesilhas mais ou menos feitos nos tempos modernos, se calhar continua a existir. E estamos a regressar um bocadinho a isso. António, em todos, quer o Maduro, quer o Trump, são eficientes. Um, efetivamente, ameaça que não é seguro voar sobre o solo venezuelano e o Maduro corta, efetivamente, as licenças às companhias. uhum. Eu estou perfeitamente de acordo com o que o Ricardo refere no que diz respeito a um início, aos primeiros sintomas de uma Guerra Fria, porque os pressupostos já lá estão todos. Todos, claro. Os pressupostos são efetivamente. Evidentemente, quem é que vai sofrer mais? Quem vive, quem lá vive, e as comunidades, nomeadamente a comunidade madeirense, que vai ter que encontrar agora as alternativas de sair pelas Pois, depende de fronteiras quantos dias terrestres for. de Venezuela Depende de quantos dias. para vir apanhar aviões e ligações Sim, mas fora do país. nesta Devem estar, quadra é terrível. Evidentemente, e devem temos estar a ir de barco para o Curaçao, que é vão, mais perto que o Porto vai, Santo, e depois vão, vem. vão ter que ser encontradas estas alternativas, mas o que nós temos que ter bem em conta é que os pressupostos para a Guerra Fria estão a vir lançados. E, Mas não comecem a defender o Maduro por causa Não, dessas não, não. guerras frias todas. evidente, Aqui evidente, são essa bandeja. evidente. Muito bem, para fecho da nossa conversa, debate de hoje, alguma deliberação que queiram partilhar com o nosso auditório, Miguel Sousa? Dizer que amanhã Amanhã é um dia. ainda não. Guerra quente. Aqui pelo diário não se percebe bem. Mas amanhã é Nacional É Benfica. verdade. É aqui o Benfica do Mourinho. E que é um dia especial, é o dia do ano. É o dia do ano na Chopana. Resta saber se haverá fogo de artifício. Não sei, ou nevoeiro ou outra coisa qualquer, mas o que é facto é que é o dia do ano e, portanto, tem que ser celebrado, tem de ser louvado e só há Benfica amanhã porque há Nacional da Madeira na Prima- Primeira Liga, senão também não havia nada disso. E isto está pouco dito, está pouco explicitado
está pouco homenageado, está pouco elogiado. E acho que, mas como a gente sabe, e tivemos alguns despiques já no passado, porque aqui a redação do Diário de Notícias é toda do Marítimo. Portanto, isto nunca vai ter um equilíbrio até o Nacional ter aqui um Emanuel Rosa. E portanto, que é realmente foi meu colega de sétimo ano, muito com certeza que vamos ao nosso jantar sete-manista, está nessa altura para elogiar o que todos fazem de bom, uns para os seus, outros para os outros, mas enfim. O que vale é que na redação do Diário há gente de todos os clubes. Não há, do Nacional não há. O diretor, mas Embora na escrita sejamos de todos e de ninguém. pá, é só pegar no diário de hoje. É só pegar no diário de hoje. Não é Não, preciso há muito. páginas que se calhar saltou. Ora, Queres a ver do Braga, a a do- do Braga, do Porto, do Sporting, antes do Marítimo Isso é para ter e mais muito espaço. antes do Isso é Nacional. para ter mais espaço. Bom, nós vamos ter aí uma conferência sobre as 100 empresas, não é verdade? 500. As 500, aliás, desculpa. Vamos ter aí o início das festividades de Natal. Vamos ter aí algumas medidas curiosas que estão a ser anunciadas, não é? Eu acho que esta época que E vamos vamos ter adentrar, que é uma orçamento. época, é orçamento, em plena festividade Lindo. natalícia, acho que é uma época que eu particularmente gosto muito, e gosto muito como se vive na Madeira esta época. E portanto, os meus desejos é que de Depois dos facto, 2 anos menos de vida. se calhar compensa. E eu desejaria que de facto todos nós tivéssemos um Natal bom, em família, particularmente. António, deliberação. Ainda se volta antes, ou não? Oh, Eu então. Não é totalmente aqui Não sei, a menos que. todos os votos do Ricardo Vieira em relação a este pedido natalício, mas queria deixar como mensagem bem, algo que um alerta que li ontem ou anteontem, posto pelo Raimundo Quintal, no que diz respeito à necessidade de olharmos e fiscalizarmos efetivamente o interior da nossa ilha. E ele trazia uma série de fotografias, mostrava uma série de fotografias e um vídeo sobre as campanhas de excursões e de programas de mota a entrar e a devassar totalmente a Lauricílio Veneza. Não faz sentido Eu atualmente vi. que possa existir este tipo de descuido e este tipo de desatenção no que diz respeito a uma das a um dos grandes highlights e das grandes mais-valias deste destino. Não só como são turísticos, Não mas há como, destino, digamos que bem, cá como como destino. bens, como bens essenciais para esta ilha. Admitir incursões, admitir excursões, admitir de motas que são manifestamente poluidoras e que, aliás, também são contributos para a nossa esperança média de vida. Não faz sentido e isto exigirá necessariamente um acompanhamento muito mais rigoroso sobre o interior da nossa ilha. Fica então concluído este debate da semana. Desejo de boa quadra, que começa agora a sério. Voltaremos a encontrar-nos ainda este ano, em dezembro, para lançarmos um olhar mais crítico sobre o ano que está quase a chegar ao fim. Fiquem bem, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. Essa foi a essência do ruim. Pronto. Não se foi a essência do